Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês consigam assistir esse vídeo. Espero que todo mundo consiga assisti-lo. Eu de início peço desculpas pelo contratempo, pelo percalço que eu tive na semana inteira. Praticamente eu consegui só hoje, quarta-feira, tá com tudo certo, tudo resolvido. Fiquei a semana sem dar aula ao vivo, porque esses novos tempos trazem dificuldades novas também, né? Minha filha de quase 1 ano e meio, ela tá aprendendo a levantar e ela acha muito legal pegar o modem e jogar no chão e ver como ele fica. E a gente estava meio que não conseguindo controlar e, enfim, ele parou de funcionar domingo à noite. Então, até eu agendar na Claro, alguém para vir, ele conseguir ver e reparar, trocar, na verdade, a peça, eu fiquei uns dias sem impossibilitado de gravar aulas e também até de desenvolver outras atividades que dependem da internet e não só no 3G, no 4G do celular. Mas, bom, pedindo desculpas, agradecendo a compreensão de todos e todas, também tem um lado positivo de que esse novo contexto traz dificuldades novas, mas também traz possibilidades novas. Como eu consegui gravar uma aula para vocês e repassar de modo que todos consigam assistir o que eu estou expondo, a forma com que a gente tem dado continuidade à disciplina, sem que seja um substituto ou sem que seja uma aula efetivamente perdida, o que é muito positivo. Então, a gente acaba não tendo prejuízo em conteúdo. Pessoal, a gente vai agora, uma aula que vai ser rápida, dessa vez vai ser rápida, encerrar nosso conteúdo de filosofia do direito, encerrar o conteúdo de todo o nosso semestre, tá? Então, parabéns a todos e todas, a gente já vai chegar lá daqui a alguns minutos. E também já adianto, eu vou comunicar isso, assim que eu encaminhar esse vídeo para vocês por meio das lideranças, já vou comunicar que nossa próxima aula vai ser aquela aula de revisão devolutiva do trabalho de vocês e de liberação da prova. Então, fim do semestre, pessoal. E vai ser positivo que a gente vai ter esse encontro ao vivo, então eventuais dúvidas que vocês tenham da aula de hoje, de aulas pretéritas, da aula evolutiva que a gente vai fazer, fiquem sempre muito à vontade para trazer esse encontro ao vivo que nós teremos semana que vem. E, como sempre, fico à disposição de vocês por WhatsApp, por e-mail, pela forma que acharem mais conveniente de entrar em contato comigo. Mas, pois bem, vamos lá para a nossa conversa do dia. Nós estamos aqui na nossa sétima aula de conteúdo, e hoje vamos falar de um filósofo que é considerado por muitos o maior filósofo do direito vivo, no alemão chamado Jürgen Habermas. E ele tem uma teoria que é de muito fácil compreensão, então fiquem tranquilos que ela não traz tantas complexidades. Ele é um autor que, como muitos outros que nós estudamos, ele é denso, mas ele consegue, é de fácil compreensão, de fácil intelecção, a proposta que Habermas traz sobre a realidade no primeiro momento e depois essa realidade funcionando de acordo com as estruturas jurídicas a partir da teoria dele do agir comunicativo. Pessoal, esse é Habermas, ele está vivo, ele tem 90 e alguns anos, ele continua produzindo apesar da idade avançada e, como eu disse, muitos consideram ele o maior filósofo do direito vivo, consideram que a produção dele é de muita relevância para o direito nesse momento que nós temos visto desde a aula passada, que é esse momento de mudança, esse momento de transição entre século XX e século XXI. E tem um sociólogo que fala isso, eu até comentei, acho que vocês muitos compareceram numa palestra da qual eu participei no começo do ano, salvo engano, foi a aula magna do curso. Um filósofo um sociólogo brasileiro, o Sérgio Abranches, ele fala que a gente, nessa virada de séculos, a gente está no meio de uma ponte.
eu olho para trás e eu sei da onde eu vim. E eu sei o que estava lá. Eu sei o que é o século XX. Só que eu olho para frente, eu ainda não consigo ter certeza para onde eu estou indo. O que é esse século XXI? Quais são as alterações cada vez mais rápidas que têm acontecido na nossa vida, que impactam em todos os aspectos dela. Empregabilidade, as ciências, estéticas, cultura, todos os aspectos da nossa vida estão em transição nesse período que ainda vivemos nas primeiras décadas do século XXI. E então é muito interessante como a gente consegue identificar pensadores que conseguem se projetar já para o século XXI e não ficam tão presos às ideias do século XX que acabam sendo consideradas já como ideias muitas vezes ultrapassadas, porque a sociedade de hoje, nesse contexto de século XXI, que muitos chamam de pós-moderno, ela já é drasticamente distinta daquela sociedade cartesiana do século XX, dos séculos anteriores, lá desde a Revolução Francesa. De todo modo, Habermas surge nesse contexto para ser identificado como um dos grandes pensadores desse momento tão novo, tão incerto que nós vivemos. O Habermas, a formação dele, pessoal, num primeiro momento, ele é discípulo da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um conjunto de pensadores que tem uma influência marxista muito grande, mas que vão se descolar da teoria marxista pura para criar o que alguns chamam de marxismo heterodoxo, sobre o que a gente conversou um pouco na nossa aula sobre Marx, marxismo, dialética e direito. Então, Habermas, nesse primeiro momento da vida intelectual dele, ele é um dos discípulos da Escola de Frankfurt, só que ele vai, à medida que ele vai amadurecendo, digamos assim, à medida indo as suas bases teóricas, ele vai se afastando da noção marxista e vai acabar abandonando algumas categorias de análise formuladas pelo marxismo. Então, ele acaba ganhando, à medida que ele se descola do marxismo também, da Escola de Frankfurt especificamente, que não é o marxismo puro, clássico, ele vai ganhando um certo ineditismo nas suas ideias e vai ganhando com isso também relevância, porque as suas ideias acabam sendo bastante aceitas no âmbito da filosofia geral, não filosofia jurídica nesse primeiro tempo. Aqui, como sempre, eu deixo para vocês indicativos desse contexto a partir do qual Habermas pensa, esse lugar de perspectiva do Habermas, além de duas obras muito importantes para a nossa análise, que são justamente os dois pontos que vão ser trabalhados nessa nossa conversa de hoje. De tudo isso, pessoal, eu quero que vocês já tenham em mente aquilo que eu falei lá no primeiro slide, sobre o agir comunicativo. Então, Habermas, ele surge da Escola de Frankfurt, ele vai se descolando da Escola de Frankfurt e ele ganha autonomia, ele ganha também esse certo ineditismo na sua vida, na sua produção filosófica, quando ele começa a pensar o mundo a partir da teoria da comunicação, de como as pessoas se comunicam. E aí alguns falam, a maioria fala, que Habermas vai fazer uma virada linguística aqui, ou linguistic turn na sua abordagem. Então, esse momento é o momento em que Habermas ganha a sua independência, a sua autonomia e é reconhecido como um pensador de originalidade. E aqui é interessante, eu deixei textos para vocês, mas é um pouquinho difícil de entender pelos textos. O que eu quero que vocês entendam em relação à teoria do agir comunicativo, que é uma teoria concebida de maneira original pelo Habermas. Ele, nessa fase de independência, de se tornar independente, ele vai se focar muito na filosofia da comunicação. Ele vai ter uma preocupação muito grande em como as pessoas se comunicam, como elas interagem, qual é a dinâmica no meio social em relação aos indivíduos.
E aí Habermas vai ser o cara que vai falar que a própria verdade não é um dado objetivo. A verdade, ela se constrói no processo de comunicação. Na verdade, para Habermas, para vocês terem um exemplo, na verdade não existe um copo. O que existe é o nosso consenso, enquanto indivíduos, de falar, chamar isso de copo e de dar um com um uso semelhante para esse objeto em todos os âmbitos sociais semelhantes. Então, para ele, não existe a verdade como um dado natural. As relações, as situações, a verdade só se constroem na medida em que nós a criamos por meio da comunicação. Então, a verdade, a realidade para Habermas, ela está necessariamente pautada na forma como nós chegamos a um consenso. Então, falar que isso é um óculos não faz disso. Isso faz disso um óculos, mas isso não é um óculos por si. Isso só é um óculos porque nós convencionamos socialmente que vamos produzir, vamos colocar à disposição das pessoas que vão passar por uma consulta oftalmológica o objeto tal, com função tal, com lentes assim, e vamos dar a ele o nome de óculos. Aí ele existe. Mas nada existe a não ser nesse ambiente de comunicação, nesse ambiente de interação entre as pessoas. Então, para Habermas, tudo que se mostra verdade, tudo que se mostra real, só assim é porque nós nos comunicamos e convencionamos que assim seja. Então, pensem, e aqui esse excerto do Bittar e do meu xará, do Guilherme Almeida, falam justamente sobre a apropriação da linguagem. Então, o que é aprender a falar outra língua? Pensem a respeito disso. É você apenas convencionar com as outras pessoas que falam aquela mesma língua que isso aqui vai ser chamado de copo, ou que isso aqui vai ser chamado de qualquer outro nome com outra sonoridade em um outro ambiente. Então, a própria percepção da realidade está muito ligada justamente com como as pessoas pronunciam e convencionam essa realidade. Então, as coisas para Habermas só existem enquanto objeto de comunicação. E essa comunicação tem sempre que ser uma comunicação convencional. Porque de nada adianta chegar aqui para vocês e falar que isso aqui tem um nome aleatório, se só eu penso assim, se só eu falo isso. Ou se eu falar que o uso disso aqui não deve ser pintar ou rabiscar algum papel, mas deve ser dado o outro uso. Quem diz isso sou eu, só eu. E eu não vou fazer com que isso se transforme em realidade. Eu precisaria que outras pessoas também comungassem, convencionassem comigo um outro nome para esse objeto. Então, essa noção é muito importante para como Habermas vai enxergar a realidade. Repito, para ele, realidade não é um dado natural e objetivo. A realidade e a verdade são dados socialmente construídos por meio do agir comunicativo. E esse agir comunicativo pressupõe necessariamente o consenso, o acordo, a avença, a concordância das pessoas em relação ao objeto específico. Então, esse é o primeiro ponto em Habermas. Ele se descola da escola de Frankfurt para conceber essa teoria do agir comunicativo, para falar que a realidade se pauta nessa interação social. Não existe realidade que não seja realidade socialmente construída. Legal, legal. Isso aqui daria para a gente, se vocês fossem fazer um curso de filosofia geral, tradicional, daria para ficar semanas falando sobre isso. Só que legal, interessante para que a gente entenda o próximo passo dele, que é pensar como o direito exerce papel nessa construção do agir comunicativo. E aqui a gente tem na sequência justamente a relação, pessoal, que o Habermas vai fazer entre as noções de democracia, direito, espaço público e agir comunicativo.
Então, Habermas vai pensar essa teoria do agir comunicativo, e à medida que ele vai pensando, produzindo, aperfeiçoando, amadurecendo essa forma de pensar, ele vai falar, olha, existe um negócio já concebido, já feito, já em funcionamento na sociedade, que é justamente um espaço que me propicia a construção de consensos. Então, Habermas traz como premissa a construção da verdade como consenso e leva ela para um campo mais abrangente, que é o campo da sociedade como um todo. E nesse campo da sociedade como um todo, que deve entrar em consenso no seu agir comunicativo, ele fala, existe o direito. E esse direito é justamente um processo por meio do qual as pessoas vão chegar aos seus consensos. Seja na criação legislativa, seja na solução de conflitos por meio da dialética, do embate entre os indivíduos que estão envolvidos em uma dada demanda judicial. Então, Habermas vê no espaço do direito, no espaço em que se coloca o direito, que se projeta socialmente o direito, seja na edificação do Estado, seja na formulação de políticas públicas, seja na função legislativa, seja na solução de conflitos, esse locus, esse local, esse ambiente, essa plataforma em que é possível realizar essa comunicação que chega a consensos, que chega à verdade, que para ele é o ponto principal para que se atinja um ambiente social ótimo, um ponto perfeito de vida em sociedade. Então, Habermas traz o direito chega ao direito, melhor dizendo, a partir daquela teoria, da sua teoria do agir comunicativo. Só que Habermas não tem formação jurídica, Habermas não era um pensador do direito. Então, Habermas, ele só passa a ser considerado alguém da filosofia jurídica nessa segunda fase, em que ele vai falar, opa, eu tenho a minha teoria do agir comunicativo e essa teoria conversa perfeitamente com o espaço jurídico, com as ciências jurídicas. E aí percebam aqui que Habermas, ao fazer isso, ele traz uma abordagem do direito que não é aquela abordagem justpositivista clássica, radical, pura também. Por isso que Habermas está num contexto em que a gente chamou no nosso último encontro de pós-positivista, ou de um positivismo ético, em que ele vai conceber as normas jurídicas dentro de um processo de construção do consenso. Ele não vai pensar as normas jurídicas como um processo de imposição da vontade do Estado. Não. Ele vê o direito como esse espaço de horizontalidade e de comunicação entre os indivíduos. Por isso, a abordagem de Habermas sobre o direito, a respeito do direito, conversa muito com esse momento que nós temos vivido, esse momento atual do direito no cenário pós-Segunda Guerra e mais ainda no cenário de início do século XXI. Então, destaquei aqui para vocês que justamente o direito é um locus privilegiado do agir comunicativo superior, garantidor da democracia, da liberdade, da interação igualitária entre os sujeitos e os grupos sociais. Eu acho que essa frase aqui é que mais bem define toda a conversa de hoje, inclusive. É a que mais condensa a importância e as consequências do pensamento de Habermas para o direito. Mas a gente também tem que falar que é justamente nessa articulação entre as pessoas no campo, no espaço, no locus do direito, que vai existir justamente, eu trouxe aqui a palavrinha que a gente já viu em Hegel e Marx, que é a dialética entre os indivíduos entre si, entre os indivíduos e a sociedade, para que a gente, inclusive, possa falar que vai existir uma construção democrática dos institutos jurídicos em uma via dupla. A sociedade, por meio de sua interação comunicacional, gera e sustenta conteúdos e estruturas do direito,
que, por sua vez, asseguram e pautam e criam novas interações sociais. Então, a forma com que Habermas enxerga as estruturas jurídicas vai fazer com que haja essa interação, essa dialética entre sociedade, entre si, sociedade e estruturas jurídicas dentro desse espaço construído pelo direito, para que uma fomente a outra, para que uma retroalimente a outra em um ciclo dialético ideal. Então, trouxe um excerto do Mascaro, é justamente simboliza, exemplifica isso que a gente está conversando. Ele diz que a proposta de Habermas é a mais profunda expressão de um justpositivismo ético, mas não porque enxergue nas leis no sistema jurídico, em suas normas específicas, verdades e valores absolutos. Pelo contrário, o direito para Habermas permite a ética na medida em que sua construção e sua utilização se dão por meio de um espaço de interação comunicacional. Então, percebam, o direito para Habermas é visto mais como um espaço que cria possibilidade de consenso do agir comunicativo do que um espaço de controle social, do que um espaço de imposição de normas por meio do ente estatal. E esse espaço de interação comunicacional propiciado pelo direito, ele demanda um agir democrático e uma amarração institucional de garantias para que esse movimento comunicacional e dialógico consiga funcionar. Assim sendo, não é alguma norma que se revela para Habermas ética, é o procedimento geral de interação da sociedade com o direito que permite uma eticização da vida social contemporânea. Então, Habermas vai ser o cara que vai enxergar o direito nesse espaço, não como a norma positiva, mas como uma estrutura, uma perspectiva mais macroscópica, mais abrangente do fenômeno jurídico, como um espaço que permite essa comunicação, não se preocupando com a norma em si, com o funcionamento da norma A no ordenamento B, mas enxergando que é a sociedade que conduz os seus próprios rumos e essa sociedade encontra no direito um espaço para a sua comunicativo, para a sua interação. Inclusive, pessoal, tem muita gente que que fundamenta a própria existência no direito de procedimentos como mediação, a conciliação e outras formas autocompositivas, como baseadas justamente nessa teoria do agir comunicativo de Habermas aplicada ao direito. Porque essas pessoas que assim fundamentam enxergam nesses procedimentos, que são procedimentos consensuais, autocompositivos, sejam assistidos ou não por um terceiro interessado, um terceiro facilitador, que você consegue efetivamente criar o que Habermas pretende. De todo modo, Habermas não fala especificamente sobre mediação, conciliação ou negociação, embora seja assim possível fazer esse link entre o que ele fala e esses institutos que têm ganhado cada vez mais corpo no nosso direito. O que o Habermas tem feito hoje, o caminho que segue a sua filosofia, é pensar no agir comunicativo nos espaços jurídicos, não só dentro dos estados, mas num campo supranacional, num campo internacional. Então, Habermas hoje ele tem se preocupado em pensar os espaços jurídicos para além de um país específico, mas pensar nos espaços jurídicos a partir de instituições, de órgãos, de agentes que atuam para além de um só Estado, que atuam em âmbito internacional. Por exemplo, os espaços criados pela ONU, pelos espaços criados por outros institutos, outras instituições de tutela de direitos que estão além de um só país, de uma só nação. Bom, pessoal, é basicamente
Isso, falei que mas seria bem curtinho, ainda mais a aula nesse formato. Eu sei que ela fica também, não quero fazer uma aula de 2 horas, longe disso. Eu quero só que vocês façam essa assimilação. Agir comunicativo, a verdade, a realidade, o mundo só existe como tal na medida em que ele é objeto da interação social, da comunicação social. Essa comunicação, essa interação vão encontrar um espaço perfeito de realização no campo jurídico, e o direito vai ser visto não como norma, não como ordenamento, mas como esse locus de criação do agir comunicativo, e isso, inclusive, não se limita a um Estado. Isso tem aplicação no campo internacional também, pessoal. Isso eu queria que vocês soubessem, que vocês tivessem em mente. Vou passar os slides para vocês, deixa eu aqui me ajeitando, em relação a esse ponto da aula. A gente também tem que falar, e eu também serei breve em relação a isso, sobre outros 2 pontos que estavam na nossa programação, que estão na nossa programação. Então, eu coloquei lá para vocês sobre rumos da filosofia do direito hoje, ou contemporâneo. Então, pessoal, eu acho que esse é o ponto alto. Ele é breve, mas ele é o ponto alto da disciplina, porque é a partir daqui que a gente consegue sintetizar o nosso semestre, sintetizar o que a gente tem conversado a respeito até hoje. Aqui, pessoal, vou ter que fazer com vocês um parêntese, que eu estou colocando aqui, correndo o risco de pecar por excessiva simplicidade, uma divisão. Essa divisão não sou eu que concebi, é uma divisão, eu apenas faço algumas distinções, é uma divisão que o Alisson Mascaro faz no livro dele, que vocês já têm em PDF. Que ele divide os pensamentos jurídicos contemporâneos em alguns grupos. Eu faço pequenas adequações apenas para fins didáticos, tá? Eu quero só trazer para vocês aqui, se a gente fosse fazer aqui, e a gente vai fazer isso, esse encaixe entre onde está cada um, o que pensam, o que eu acredito, o que vocês pensam, que perspectiva vocês têm sobre o direito a partir desses pensadores. Eu faço isso para tentar deixar isso didático. Mas eu não quero que vocês tenham isso como algo absoluto, nem que vocês desconsiderem a complexidade, as sutilezas, as matizes do pensamento de cada um desses autores, tá? Então, eu vou classificá-los aqui para fins meramente didáticos. Eu não quero que vocês achem que isso é tão simples assim. Eu só quero tentar auxiliá-los a compreender como se dá a relação entre o que a gente tem estudado na nossa disciplina. E aqui o Alisson Mascaro, pessoal, ele fala para a gente que existem hoje perspectivas do direito. Hoje, atualmente, no dia 18 de novembro de 2020, existem perspectivas positivistas da filosofia do direito e existem perspectivas não positivistas. E aqui não tem certo, não tem errado, não tem classificar ninguém em lugar nenhum. Eu só quero que vocês tenham aproximadamente essa visão na mente de vocês. Então, quando a gente fala em perspectivas positivistas do direito, hoje a gente ainda tem pensadores, vocês vão se deparar com alguns materiais, com alguns livros, com alguns juízes, com alguns membros do Ministério Público, com alguns advogados que ainda trazem, de maneira ainda bastante intensa hoje, os ideais positivistas puros do Kelsen. Eu vou colocar ele nesse extremo aqui, porque hoje é o que a gente tem de mais positivista, tá? Então, quando vocês pensarem na questão do ordenamento jurídico como algo completo, algo harmônico, algo coeso, na estruturação das normas, em um direito que não se importa com a realidade, com a sociologia, a filosofia, a história, etc., vocês estarão diante de um pensamento positivista bem radical, que é o pensamento kelseniano, que se pauta no direito como fonte da vontade estatal.
Ponto. Direito é a norma escrita. Apenas isso. Aí a gente tem, num campo que está menos positivista, o pessoal que nós sobre a dupla sertaneja que nós vimos na aula passada, o Ronaldo e o Roberto, o Dworkin e o Alex, que vão ser os caras do pós-positivismo. Em especial esses dois. Então, quando vocês veem teorias e autores que começam a trabalhar as normas, mas trabalham a norma sob perspectiva principiológica, sob perspectiva dos valores axiológica, sobre como o direito se estrutura a partir de regras, princípios e eventualmente postulados, vocês estarão diante do que hoje se tem chamado de pós-positivismo. Arrisco dizer que hoje são os pensadores que, em números, são os maiores entre nós. Se vocês forem olhar os ministros do Supremo, por exemplo, sei lá, 9 seguem a teoria pós-positivista, exatamente nos moldes de Dworkin e de Alex. Então, eu tenho nesse extremo Kelsen, positivismo puro, e tenho o pós-positivismo de Dworkin e de Alex num espectro pendendo um pouquinho mais para a abordagem não just-positivista, abordagens que vão além do just-positivismo. E aqui, e esse é o ponto mais legal de Habermas, isso aqui também o Mascaro faz, eu concordo, eu acho muito legal, a gente vai colocar o Habermas bem aqui, bem no caminho. Porque Habermas, ele não é um just-positivista, mas tampouco ele abandona o direito enquanto norma posta. Ele não valoriza o direito enquanto norma posta. Ele fala que as normas postas, as estruturas formuladas, as estruturas organizadas, arquitetadas pelas normas postas, pelo direito positivo, possibilitam o agir comunicativo. E essa seria a finalidade do direito, o agir comunicativo. No entanto, Habermas não desconstrói o direito enquanto direito positivo. Habermas não se coloca como alguém contrário ao direito entendido exclusivamente como fonte, como algo oriundo da fonte estatal. Ele apenas traz uma perspectiva diferente sobre essa situação, mas ele não desconstrói. Por isso, Habermas, a gente pode colocar ele bem no meio do caminho, entre os positivistas e os não positivistas. Habermas é o cara que vai, portanto, se valer da estrutura just-positivistas, com princípios, sem princípios, mais pura, mais flexível, para propor que o direito, na verdade, tem que funcionar como esse espaço de comunicação e de consenso. Habermas, portanto, que a gente acabou de conversar um pouquinho sobre ele, se coloca aqui. E aqui, pessoal, nas perspectivas não positivistas, que são perspectivas com as quais eu, Guilherme, comungo, Guilherme, vocês não têm que seguir nem nada, eu vou, inclusive, deixar para vocês, junto com a aula, um link para vocês, quem tiver interesse, acessar minha dissertação de mestrado, em que eu faço uma abordagem do direito, especificamente dos direitos humanos em perspectiva não just-positivista. Aqui, hoje, nós temos algumas correntes que ainda se fazem presentes. Eu vou colocar primeiro aqui, nesse extremo, com a perspectiva marxista ortodoxa. É justamente daquele cara que a gente conversou a respeito, que é o Pachucanes. Pachucanes, que era o cara que dizia que não existe mundo ideal em que haja direito. Então, para Pachucanes, o mundo comunista, quem disse isso não foi Marx, foi Pachucanes, que foi um pensador soviético, só existiria um mundo em que todos são iguais quando não existir direito. Ele diz que o direito é uma ferramenta essencialmente capitalista que nunca pode ser usada para o bem dos trabalhadores. O direito sempre terá uma função de opressão. Então, não deveria existir direito como norma posta.
direito escrito, direito colocado em Constituição, em leis e tratados, para essa perspectiva ortodoxa não deve existir. Tá? Esse é um outro extremo. Ele abandona completamente, ele bate duro, ele critica muito o direito enquanto manifestação do Estado. Mas aqui, pessoal, do lado também tem outro elemento que a gente estudou. Eu vou colocar até um pouco mais aqui para cima. Outro elemento que a gente estudou ao longo do semestre, que foi justamente nessa aula no fim do semestre passado, do bimestre passado, perdão, em que a gente ainda falou sobre marxismo e direito, em que a gente falou sobre o marxismo heterodoxo, que não é o marxismo tradicional. E aí eu trouxe para vocês a abordagem de Gramsci sobre como Gramsci enxerga o Estado, como ele divide, qual o papel do direito nesse Estado. E que a forma que Gramsci propõe para que haja efetiva melhora social, para que exista um mundo igualitário, não é a extinção, a erradicação do direito como tal, mas é a utilização desse direito enquanto ferramenta de libertação, de emancipação das pessoas. Então, aqui, pessoal, acho que me parece, só relembrando, isso aqui é para fins didáticos, tá? Eu não quero reduzir esses pensadores, as ideias todas, a um esqueminha do pente, pelo amor de Deus. É só para que vocês tenham na cabeça de vocês mais ou menos como essas ideias se articulam. E para que vocês também se enxerguem, a partir da perspectiva que vocês têm, como as suas ideias se relacionam com a desses pensadores que nós estudamos. Como vocês enxergam o direito a partir disso e onde vocês também estão situados, pessoal. Então, pensar hoje, no século XXI, nesse contexto que eu trouxe para vocês, que a gente tem falado que vocês já conhecem, em rumos à filosofia do direito, é a gente pensar bastante nesses possíveis caminhos. Repito, no entanto, que me parece o que hoje ganha muito mais destaque, reconhecimento e valorização é essa teoria aqui, a pós-positivista, que nem está num lado completamente central, como seria Habermas, mas tampouco está naquele direito puro, que é o seniano, mas ainda guarda as bases, guarda as estruturas do positivismo, apenas deixa-o mais aberto, mais poroso, mais flexível. E aqui, pessoal, existe esse outro lado com algumas teorias interessantes. Repito, eu estou aqui, ó, eu, Guilherme. Cada um de vocês pode estar onde vocês bem entenderem. Eu, Guilherme, me coloco aqui. Apenas eu, professor. Ninguém precisa concordar comigo. De forma alguma. Pelo contrário, pouquíssimos colegas concordam comigo. Mas nessa perspectiva aqui, eu só queria trazer para vocês que a gente tem no Brasil, hoje, algumas correntes bem interessantes que trabalham essa corrente a partir dessa matriz de pensamento, não marxista pura, mas trabalham algumas perspectivas bem interessantes, que eu repito, eu vou deixar para vocês na minha dissertação de mestrado. A gente tem, pessoal, na UNB, desde o fim do século passado, um movimento que chama o direito achado na rua. Ele foi concebido por um cara chamado Roberto Lira Filho. E hoje é uma linha de pesquisa da pós-graduação, mestrado e doutorado da UNB. E tem um outro cara, ele aposentou há pouco da Federal de Santa Catarina, eu tive aula com ele, eu consegui acompanhá-lo, tenho meu livro autografado por ele, inclusive, que é o cara que concebeu, e ele é o melhor da América Latina em relação a essa teoria, do pluralismo jurídico. Ele é o Volkmer, o Antônio Carlos Volkmer. Hoje ele aposentou da UFSC, ele está dando aula só numa privada, lá em Santa Catarina.
Essas duas teorias, assim, sendo também bem pragmático e também desconsiderando a complexidade delas para que vocês consigam entender de maneira mais adequada, e quem tiver interesse, eu vou deixar para vocês o que eu tenho pesquisado, o que eu tenho pensado a respeito desses conteúdos. Eles concebem essas teorias, basicamente, que eu tenho um direito estatal e também tenho um direito não estatal. Eu tenho um direito paralelo ao direito do Estado, direito imposto como norma estatal, que é um direito que surge das relações sociais de agentes coletivos, de grupos coletivos, como grupos coletivos se articulam para reivindicar direitos, como grupos coletivos se articulam internamente, de maneira que não necessariamente vai corresponder ao direito estatal. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo de indivíduos que não tem terra para tirar seu sustento, eles acabam ocupando, reivindicando uma área rural tal, eles podem estar agindo em uma dada hipótese em desacordo com o direito do Estado. Mas aquilo, da forma com que é empreendida, aplicada e articulada por esses grupos, seria um direito legítimo, porque é uma forma de efetivação das suas garantias para que se tenha o mínimo existencial, para que se tenha uma dignidade em parâmetros mínimos, de acordo com o que se acredita ser direito para aquela hipótese. Então, é um pouquinho, talvez não tão fácil de entender. Essas teorias vão falar que, por exemplo, por isso essa teoria chama assim, que o direito não vem da lei necessariamente, que o direito pode vir da rua. O direito, e a rua aqui é uma metáfora para falar de campos, de espaços de circulação de pessoas, de experiências, de vivências, de reunião e etc. Um espaço público por excelência. Então, não só existiria um direito do Estado, mas existiria um direito paralelo ao direito do Estado. Isso em linhas bastante gerais, sem descer a pormenores. Repito que vou deixar isso em material para vocês, para quem eventualmente tiver interesse, tá? E hoje, pessoal, e só trago isso para chegar nesse outro ponto também, que a gente tem uma forma de pensar nas ciências sociais, nas ciências humanas, inclusive as aplicadas como direito, que tem sido chamado, e a gente poderia encaixá-lo aqui, alguns encaixariam, mas aqui alguns dizem que essa forma de pensar não tem relação nenhuma com as ideias marxistas. Eu discordo um pouquinho, porque eu acho que a matriz acaba sendo bastante parecida. Mas a gente hoje tem o paradigma decolonial, que eu chamo de descolonial. Na minha dissertação eu explico por quê, para quem tiver interesse. Mas eu só queria que vocês soubessem, porque isso aqui tem ganhado bastante corpo, bastante relevo. Inclusive caiu em concurso da Defensoria Pública de São Paulo, acho que do ano passado ou retrasado. Então, até o mundo dos concursos, que é um mundo bastante tradicional, acaba, embora seja para uma defensoria, acaba incorporando, já está incorporando um pouco desse pensamento, que eu vou expor para vocês aqui também de maneira bastante, em largas pinceladas, de maneira bastante geral. O paradigma descolonial, pessoal, que a maioria chama de decolonial, mas eu não concordo, ele parte da seguinte premissa, que é muito evidente, mas ao mesmo tempo muito oculta. Vocês já pararam para pensar sobre como nossa vida, nossa forma de pensar, de ter cultura, de nos entretermos, de nos relacionarmos, a nossa estética, ela segue um padrão no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental inteiro, que é o padrão eurocêntrico / estadunidense? A nossa forma de achar beleza nas coisas, por exemplo, qual que é o padrão estético mais aceito? A pessoa branca, o que é mais bonito? A pessoa branca, loira, de olhos azuis. Que é isso? É uma forma de pensar colonizada. Para que eu possa ser feliz, eu preciso ter uma casa grande e um carro do ano.
tal qual se faz nos Estados Unidos. O que é isso? É uma forma de pensar colonial, uma forma de pensar que não tem relação com o que nós aqui no Brasil, na América Latina, somos e pensamos, mas tudo a ver com aquilo que nós importamos de outros países, sobretudo desses países hegemônicos, desses países que têm esse controle psíquico-psicológico sobre nós. Pensem, por exemplo, nas cenas do Brasil Colônia, das mulheres que se vestiam com aqueles vestidos longos, colocavam luvas, perucas e chapéus num calor horrível do brasileiro, mas só apenas para se parecer com as senhoras, com as mulheres da Europa. Então, a nossa forma de agir, ela em grande medida, se não completamente, acaba sendo atrelada a um padrão que não nosso, que é um padrão mimetizado, que é um padrão importado. Então, para a gente, do exterior, o do estadunidense, do europeu, é sempre melhor, é sempre mais bonito. Porque nós fomos condicionados a assim pensar desde que nos tornamos colônia. Toda a dinâmica, toda a lógica de ocupação de territórios na expansão marítima, ela pressupunha a hierarquização de pessoas. Ela pressupunha que o europeu chegasse aqui e se estabelecesse como superior a quem aqui morava, para que ele pudesse viabilizar o controle das pessoas e do território. Então, todo país que foi colonizado, ele passou por essa dinâmica. E o que se coloca é que, embora o colonialismo tenha acabado, à medida que os países saíram das colonizações e se tornaram independentes, hoje ainda impera o que se chama de colonialidade. Então, o colonialismo, a partir do momento que o país se torna independente, ele acaba. Agora, a colonialidade, ela se exerce por meio desse controle subjetivo sobre nós, por meio dessa forma de fazer com que nós pensemos de acordo com o padrão do outro, de acordo com o padrão do oponente. Outro exemplo é assim, quando você começa a se dar conta disso, você vê que toda a sua vida é permeada por situações que advêm de outros países, sobretudo no contexto globalizado. Mas eu, por exemplo, eu aprendi a falar inglês, mas não aprendi a falar espanhol. Falar inglês, aprendi inglês, digamos assim, longe de mim ser fluente. Mas por que eu valorizo a língua inglesa e não a língua da minha região, dos meus países vizinhos, da América Latina, da língua que seria muito mais lógico que eu falasse? Pensem em viagens, pessoal. Quem viaja para a América Latina, quem viaja pelo Brasil, é a pessoa que não tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa. O que é bonito, o que é chique, o que é valorizado, o que é glamourizado é o estadunidense, é o europeu. Eles são tidos sempre como superior a nós, por nós mesmos, porque nós seguimos um padrão de pensamento colonial. E, inclusive, essa forma de pensar colonial tem implicação direta no direito. E isso porque dessa conversa que eu trago para vocês. Pensem, por exemplo, a disciplina com a qual eu tenho bastante proximidade, que é direito constitucional. Pessoal, no Brasil, todo constitucionalista famoso foi estudar na Alemanha. Só alemão sabe direito constitucional? O que o alemão pensou para um país desse tamanho funciona aqui também? A realidade da Alemanha é compatível com a nossa? Por que diabos eu vou estudar na Alemanha direito constitucional? Para depois aplicar aqui no Brasil institutos, teorias que não funcionam. Porque o tecido social no qual eu quero aplicar teorias alemãs é completamente diferente. Termos geográficos, econômicos, populacionais, culturais, nós somos muito complexos como povo, como sociedade. Nós, América Latina. Então, não me adianta ficar pensando, porque existe um precedente, uma forma de pensar da common law como os precedentes, eu vou importar. Mas a decisão da Suprema Corte Alemã decidiu isso.
e daí? Por que a gente faz isso? Essa é a grande interrogação que o paradigma psicolonial coloca. Por que diabos a gente importa tudo? Sobretudo institutos jurídicos. Nós temos pouquíssima coisa no direito brasileiro que é pensada a partir do direito brasileiro. Nós temos muita coisa que foi transplantada. Eu peguei de lá, coloquei aqui e falei, funciona. Assim como um transplante de órgãos. Tirei de um corpo, coloquei aqui e falei, quero que funcione. Ou a gente simplesmente mimetiza, vai copiando, vai assimilando, vai pegando decisões de outras cortes para falar que, nossa, porque se na Inglaterra decidiu assim, nós aqui que somos todos incapazes e colonizados, temos que fazer também. Então, eu trago para vocês e tento fazer isso em linguagem mais simplória, mais trivial, mas a ideia que essa linha filosófica do direito hoje propõe é que nós pensemos o direito como um todo, não importando institutos, não importando o positivismo que é auxiliano, não importando o pós-positivismo de Dworkin, de Alex, não importando o pensamento de Habermas, não importando os pensamentos, sejam eles de Pachucanes ou de Gramsci, mas que a gente pense a nossa realidade por autores da nossa realidade, por pessoas que vivem a nossa realidade e que pensam dentro desse contexto e para esse contexto. Essa é a questão que se coloca nessa perspectiva descolonial. E aqui surge hoje, só para que vocês saibam, eu não quero me alongar também, como decorrência desse movimento, um movimento, e isso aí eu deixo para vocês, quem sabe com as aulas de direito constitucional avançado, um movimento do novo constitucionalismo latino-americano, que é o movimento de constituições da nossa região que tentam se descolar dessas formas, que tentam se desvincular dessas formas jurídicas importadas, para pensar formas de Estado, de democracia, de solução de conflitos que sejam concebidas, gestadas, pensadas por nós, de acordo com a nossa realidade. Então, esse é o movimento hoje que os livros que vocês têm não trazem, mas que eu trabalho, que eu humildemente trabalho, tento trabalhar, que é a perspectiva de um direito descolonial, que é a perspectiva de um direito preocupado com a nossa realidade e para a nossa realidade. Feito aqui para aqui. Não um direito que simplesmente importa respostas para problemas nossos. Então, tem um problema tal no Brasil. A questão é essa. Ah, mas eu vou pegar uma resposta da Itália. Pessoal, os países europeus são absolutamente diferentes do Brasil. Os Estados Unidos também. Embora os Estados Unidos também sejam, hoje, um grande país hegemônico, eles nada mais fazem do que reproduzir a maneira eurocêntrica, inclusive com uma língua eurocêntrica, que é o inglês, de expandir e reproduzir esse padrão também. Mas, enfim, não quero me alongar, isso aqui também daria conversa para alguns dias. E eu queria só expor para vocês essa perspectiva que é própria, que é minha, mas não expô-la pelo carinho que eu tenho por ela, mas expô-la porque eu tenho notado que talvez vocês se deparem com alguma perspectiva na vida acadêmica ou profissional de vocês que traga um pouco disso, tá? Repito, inclusive, eu falo isso com certo orgulho, inclusive já caí em prova de concurso público, então pode até ser que alguns concursos mais abertos, concursos do Ministério Público Federal, concursos de algumas defensorias, de Defensoria Pública da União, trabalhem com essa questão de repensar o direito a partir da nossa realidade. Repito, vou deixar para vocês, para quem tiver interesse, o link da minha dissertação, para quem quiser passar o olho, quem quiser trocar ideia, fiquem super à vontade. Bom, pessoal, é isso, missão cumprida. Que bom que a aula ficou curta, acho que não fica tão maçante para vocês acompanharem. Habermas, muito importante, mas fácil de ser compreendido. Espero que vocês tenham conseguido pegar só essa relação entre agir comunicativo e o espaço criado pelo direito, além dos possíveis rumos da filosofia do direito atualmente. Bom,
é isso, peço desculpas mais uma vez para vocês por não ter conseguido dar aula ao vivo na segunda-feira, de ter avisado de antemão, mas eu tinha a impressão de que talvez eu fosse conseguir resolver, fiquei mexendo em cabo, em fio, mas não rolou. E bom, pessoal, é isso, muito obrigado, como sempre é um prazer, ainda que fora do nosso horário, fora da dinâmica usual, mas é muito bom estar com vocês. E os espero para a nossa próxima e última aula, que vai ser a aula de revisão definitiva e liberação da prova de vocês, tá bem? Então, é isso, até lá, um forte abraço para todo mundo.